Olá, esse é o canal TMO EPM. Hoje o Dr. Caio Prato irá apresentar a atualização de segmento do estudo do uso do sorafenib em manutenção pós-transplante halogênico em pacientes com LMA com FLT3 e TD mutado, um estudo fase 3 multicêntrico randomizado. O artigo que eu vou discutir foi publicado no dia 3 de julho, The Lancet, que avaliou a manutenção de sorafenib após o TMO halogênico em pacientes com LMA com mutação do FLT3 e TD. E, na verdade, foi uma atualização, foi um long-term follow-up de 5 anos, de um estudo original publicado em 2020. Então, as mutações do FLT3 e TD, elas ocorrem em até 25% dos casos de LMA, e elas estão associadas com maiores taxas de recaída. Atualmente, elas ficam na classificação da European Leukemia como risco intermediário. E o sorafenib, que é um inibidor multiquinase, ele vem sendo explorado em diversos cenários, nesses pacientes com LMA, com FLT3 e TD. E estudos prévios, incluindo o estudo original, de 2020, eles demonstraram um benefício da manutenção com sorafenib, diminuindo as taxas de recaída da doença e aumentando a sobrevida global. Então, só trazendo aqui rapidamente sobre os inibidores de FLT3, a gente tem dois tipos. Os inibidores tipo 1, os mais conhecidos são o midostaurin e o gilteritinib, que eles atuam tanto na mutação do FLT3 e TD, quanto no TKD. E os inibidores tipo 2, como o sorafenib e o quizartinib, que atuam apenas na mutação do FLT3 e TD. E sobre os estudos que nós temos até então, assim, os principais, sobre os inibidores de FLT3 como manutenção após o TMO halogênico, a gente viu aí que sobre o midostaurin tem um estudo fase 2, que é o RADIUS, que não mostrou diferença em taxas de recaída e sobrevida global, fazendo a manutenção com midostaurin após o halogênico. Já sobre o sorafenib, que é o tema do artigo de hoje, nós temos um estudo fase 2, que é o SORMAN, que mostrou um aumento de sobrevida global e uma diminuição das taxas de recaída, e o próprio estudo original de 2020, que também mostrou esse benefício de sobrevida global e diminuição de recaída. Sobre o gilteritinib, teve um estudo fase 3, que foi apresentado esse ano aí no IRA, os dados, que é o MORPHO, e o estudo não atingiu o endpoint, aí não teve benefício na população geral do estudo, e um possível benefício em pacientes que tinham DRM positivo após o transplante halogênico com o uso da droga. Então, esse estudo, essa atualização foi uma análise pós-hoc, foi um long-term follow-up de um estudo multicêntrico open label randomizado, que foi feito em 7 hospitais da China. Os critérios de inclusão eram pacientes que tinham LMA, com mutação da FLT3 e TD, que eram submetidos a primeiro TMO halogênico, com idade entre 18 e 60 anos, um ECOG de 0 a 2, que estavam em resposta completa composta, antes e após o transplante, e que tiveram uma recuperação hematológica dentro de 60 dias após o TMO. Os critérios de exclusão eram a leucemia promielocítica aguda, alguma intolerância ao sorafenib antes do transplante, GVHD agudo, infecções ativas não controladas e disfunção hepática ou renal. Nesse estudo, o uso do sorafenib antes do transplante ele era permitido, mas não era mandatório, e foi considerado positiva a mutação do FLT3 e TD, se houvesse uma carga alética de pelo menos 3%. Então, falando sobre o desenho do estudo, 202 pacientes foram randomizados após o transplante. O TMO era feito com condicionamento mieloablativo, usando busulfano, ciclofosfamida e semustina. A profilaxia de GVHD nos pacientes aparentados HLA idêntico era feita com ciclosporina, MTX e MMF. E no APLO e no MUD era feito com ciclosporina, MTX e associação de ATG e MMF, ou um ou outro, ou os dois. E nos pacientes que tinham DRM positivo após o transplante, no grupo controle, era permitido fazer infusão de linfócitos do doador, foi usado também decitabina, e no grupo controle poderia ser feito DLI, decitabina e também o sorafenib para esses pacientes com DRM positivo. Então, após o transplante, esses pacientes eram randomizados no grupo controle, de 102 pacientes,
e no grupo do tratamento com sorafenib, e era feito numa dose inicial aí de 400 mg de 12 em 12 horas, iniciado entre o D mais 30 e o D mais 60, e era mantido até o D mais 180, sendo que essa dose era ajustada conforme a tolerância dos pacientes. E os endpoints de 5 anos era a sobrevida global, a taxa de recaída, a mortalidade não relacionada à recaída, a sobrevida livre de VHD e de recaída, de VHD crônico e os efeitos tardios aí da droga. Então, como eu disse, né, foi uma análise pós-hoc da população intention to treat. Foi feita a análise em 31 de dezembro de 2022. Teve um follow-up de 60,4 meses. E só uma ressalva, né, que essas análises da atualização do estudo, elas não foram especificadas no protocolo do estudo original de 2020. Então, no início, 227 pacientes foram considerados elegíveis para o estudo, entre os quais 25 foram excluídos. Então, como eu mostrei no slide anterior, 202 pacientes foram randomizados, 100 para o braço do sorafenib e 102 para o braço do controle, sem manutenção. Falando agora sobre os resultados, eu trouxe aqui só a população do estudo, né? A gente vê que teve um balanceamento aí bem adequado em relação a sexo e idade nos dois grupos, uma idade média aí de 35 anos. Em relação ao risco citogenético, a maioria dos pacientes tinha um risco intermediário, e 80% dos dois grupos. Em relação à mutação do NPM1 concomitante, cerca de 29% e 25% dos pacientes nos dois grupos tinham mutação do NPM1. O número médio de ciclos de quimioterapia antes do transplante foram de 3, sendo que a maioria dos pacientes atingiu uma resposta completa composta aí após o primeiro ciclo de quimioterapia. E o regime de indução utilizado, na maioria dos casos, foi o antracíclico associado com citarabina, 90% aí nos dois grupos. Em relação ao uso do sorafenib antes do transplante, cerca de 24% dos pacientes aí usaram sorafenib na indução, nos dois grupos, e cerca de 15% deles precisou de uma quimioterapia de resgate antes do transplante, que poderia ser feito com sorafenib, na maioria dos casos, ou sem. Então, o uso do sorafenib antes do transplante, a gente teve um uso aí de cerca de 59% nos dois grupos, tanto como indução quanto como resgate. Em relação ao status, né, dos pacientes na hora no momento do transplante, a maioria deles estava em primeira resposta, remissão completa, cerca de 80% dos casos. Em relação à DRM, cerca de 30% dos pacientes nos dois grupos tinham uma DRM positiva no momento do transplante. E em relação ao transplante, nos dois grupos, a maioria dos transplantes aí foi haplo ou HLA idêntico, com cerca de 8% aí de não aparentados somente. E a média de CD34 aí foi de 6 vezes 10 a sexta por quilo nos dois grupos. Então, agora mostrando os dados em relação à sobrevida global em 5 anos, a gente vê que o sorafenib teve um benefício, uma OS aí de 5 anos, 72%, contra 55,9% no grupo controle, com significância estatística. Em relação às taxas de recaída, o grupo controle teve uma taxa de recaída em 5 anos de 36,3% versus 15% no grupo do sorafenib, também com significância estatística. Em relação à sobrevida livre de leucemia, a gente também vê que tem um benefício do sorafenib 70% versus 49% no grupo controle. Em relação à sobrevida livre de VHD e de recaída, também um benefício do sorafenib 58% em 5 anos versus 39% no grupo controle, todos com significância estatística. Em relação à análise multivariada, em relação à sobrevida global, a manutenção com sorafenib e o GVHD crônico foram os fatores protetores para a sobrevida global. Em relação à taxa de recaída e sobrevida livre de leucemia, além da manutenção com sorafenib e GVHD crônico, foi visto que a DRM positiva era um fator de risco, né, para recaída e para sobrevida livre de leucemia. Aqui, o estudo trouxe também uma análise de mutações concomitantes, coexistentes, aí, né, além do FLT3, e a gente pode ver que em relação à sobrevida global, quem tinha mutação do NPM1
era favorecido, né, pelo uso do sorafenib. Em relação à incidência de recaída também, NPM1 foi a única mutação dentre as analisadas na qual houve um benefício do sorafenib em relação ao grupo controle. Em relação à sobrevida livre de leucemia, além do NPM1, a mutação do DNMT3A também mostrou um benefício com o uso do sorafenib em relação ao grupo controle, o que vai de encontro a outros dados, né, que a gente já tinha. E esses pacientes com FLT3 e NPM1 têm um benefício realmente com o inibidor de FLT3, mais do que os outros pacientes em geral. Em relação à taxa de VHD crônico, que era uma preocupação, que estudos prévios mostravam que o sorafenib poderia aumentar a taxa de VHD. Em relação ao de VHD crônico em 5 anos, então, não houve diferença entre os grupos, em torno de 50% aí de VHD em 5 anos. E em relação à mortalidade não relacionada à recaída, também não houve diferença entre os grupos, em torno de 15% aí. Em relação à toxicidade da droga, do grupo do tratamento, 59% dos pacientes tiveram que fazer uma modificação da dose, sendo que a maioria deles foi uma redução da dose, 42 pacientes reduziram a dose, 12 pacientes interromperam a droga e conseguiram voltar posteriormente, e 5 pacientes tiveram que descontinuar a droga. A dose média tolerada de sorafenib foi de 400 mg por dia, e em relação aos sítios de infecção, aos patógenos e taxa de morte por infecção de corrente sanguínea, essas taxas foram bem semelhantes entre os grupos. Em relação aos efeitos tardios do sorafenib em relação ao grupo controle, esses efeitos eles eram analisados nos pacientes que estavam de leucemia por pelo menos 6 meses após o transplante. E a gente vê que, no geral, os efeitos eram muito bem tolerados, com uma baixa incidência aí de efeitos colaterais grau 4, grau 5. A maioria deles efeitos cardiovasculares, efeitos endócrinos, infecções tardias. Bem semelhante também entre os dois grupos, mostrando que o sorafenib é uma droga segura a longo prazo. Então, em relação a essa manutenção, né, com o sorafenib, o EBMT ele recomenda a manutenção por pelo menos 2 anos após o TMO. Já os guidelines do NCCN eles recomendam também fazer essa manutenção com o sorafenib, sem mencionar a duração dessa manutenção. Nesse estudo, 11 pacientes aí, do grupo do sorafenib, cerca de 73%, dos pacientes que recaíram, eles recaíram dentro de 18 meses após o término do sorafenib. Desses pacientes foi visto que 7 deles tinham já uma DRM positiva antes do transplante e 2 deles tinham uma DRM positiva após a randomização. Então ficou um questionamento aí se realmente é necessário uma manutenção por mais tempo nesses pacientes que têm DRM positiva, que no estudo foi de apenas 6 meses nessa manutenção. E também questionar sobre o risco de mutação ou resistência com manutenção mais prolongada. No estudo, apenas um paciente teve uma mutação do FLT3-TKD durante a manutenção, mostrando que com esse tempo de 6 meses, talvez não leve a um risco aí aumentado de mutação ou resistência à droga. A gente não sabe esses efeitos numa manutenção maior, aí, né, por cerca de 2 anos, como recomenda o EBMT. Então, concluindo, eu achei que foi um estudo aí que teve um follow-up bem adequado, né, com os grupos aí bem balanceados, como eu mostrei, e o estudo realmente mostrou que essa manutenção com sorafenib aumentou a sobrevida global e diminuiu a taxa de recaída nos pacientes com LMA com mutação do FLT3 e TD. A droga teve um perfil de toxicidade que foi aceitável, sem aumento de complicações tardias, com taxas de infecção bem semelhantes entre os dois grupos. E algumas limitações aí do artigo, algumas ressalvas, é que essa atualização, né, foi uma análise pós-hoc, não foi o objetivo primário do estudo. Nesse estudo só foram inclusos aí pacientes que tinham menos de 60 anos e que fizeram condicionamento mieloablativo. A gente não sabe se a gente consegue generalizar esses dados para outro perfil de paciente, como pacientes mais idosos, que fazem um regime de intensidade reduzida. E também, esses pacientes desse estudo não foram tratados com midostaurin, né, no regime de indução, que já é uma coisa assim que no estudo eles usaram sorafenib, em alguns casos na indução, mas a gente sabe que o sorafenib como indução
o estudo não foi positivo, né, com relação a PFS e sobrevida global. Então, a gente não sabe ao certo se os pacientes tivessem usado midostaurina no regime de indução, se continuaria havendo um benefício da manutenção com sorafenib nesses pacientes, né? Um outro questionamento que fica aí. Obrigado. Discussão. Bom, em relação ao artigo, eu achei o artigo muito bem elaborado, muito bem realizado do ponto de vista metodológico do artigo. Em relação aos resultados, realmente ele atinge o que ele colocou como desfecho primário, né, que seria a avaliação da OS e do Event Free Survival, né, da EFS do paciente. Para mim, eu acho que os pontos positivos dele realmente foram o fato que 60% dos pacientes que ele falaram trouxe no artigo, eles usaram o inibidor de ED antes do transplante, mesmo não sendo, igual o Caio falou, não foi o midazolam, que seria o estudo Ratify lá, que foi o estudo que teve comprovação, mas eles usaram sorafenib, e cerca de 30% dos pacientes foram para o transplante com DRM positiva, que eu acho que nesse caso seriam os pacientes que mais se beneficiariam, seriam pacientes que teriam uma probabilidade de ter uma recaída precoce, né, uma recaída da doença, e talvez com o uso da manutenção pós-transplante, esses pacientes também de mais alto risco não recairiam, que seriam as principais causas de óbito dos pacientes com LMA. E o que me chamou a atenção foi em relação à tolerância da droga, porque, se não me engano, ele fala que ele tinha a intenção de que usassem 400 mg de 12 em 12, e acaba que mais da metade da população não conseguiu usar essa dose, sendo dose média, assim, 400 mg dia, que parece que é uma droga não muito tolerada do ponto de vista de sintomas, né? Bom, mas no mais, para mim, eu acho que mudaria a prática clínica, eu acho. Nesse tipo de paciente menor de 60 anos e que talvez tivesse com DRM positiva no pré-transplante, fazer a manutenção com sorafenib. No DRM negativa, não. DRM negativa, eu acho que não. Por enquanto, não sei. Eu fiquei na dúvida se mudaria a minha prática clínica sobre manter a manutenção até nos pacientes com DRM positivo. Porque o regime que eles usaram de indução não é um regime que a gente comumente usa. A gente não usa sorafenib na indução. Se você for fazer, então, a manutenção, você teria que induzir com sorafenib igual ao estudo. Eu não sei até que ponto a gente conseguiria extrapolar de usar o sorafenib de manutenção nos nossos pacientes que a gente induz com midostaurina, por exemplo. Então, eu realmente não tenho tanta prática clínica, né, como a gente sempre fala, mas se você for usar o regime que a gente usa de indução, não sei se daria para usar o sorafenib nesses pacientes. Pelo que o Breno falou também, a dose inicial proposta de 400 de 12 em 12 não foi bem tolerada, né? Eles usaram uma vez só, tiveram que acabar passando para uma vez só ao dia. E também o regime de condicionamento que eles fazem foi o MAC, que também não sei até que ponto o sorafenib de manutenção iria bem com os pacientes que a gente usa um RIC ou até pacientes mais velhos. Então, acho que na minha prática clínica não mudaria, respondendo essa pergunta específica. Sobrevida global, você acha que tá errado, então, assim? Calma aí, você acha que eu acho que a sobrevida global tá errada? Porque se tem sobrevida global e não muda sua prática clínica, você tá criticando, você acha que tá errado o seu dado, ou pelo menos você não aplica a sua população, né? Não, eu não acho que está errado o dado. Eu acho que se ele ganhou sobrevida global, beleza. Geralmente os estudos ganham PFS, mas não ganham sobrevida global, aí a gente entra naquele ponto de que não ganhou PFS, se não vai ganhar tanto PFS, vai ganhar tanta sobrevida global, a gente consegue resgatar depois com alguma outra coisa. Mas, enfim, não sei. Eu acho que pelo protocolo, como não é o que a gente habitualmente usa, então eu não sei se daria para combinar o sorafenib de manutenção com o protocolo que a gente usa na indução, com midostaurina. Então a gente vai mudar a partir de agora. A gente vai fazer só a indução com sorafenib
e o sorafenib de manutenção. É isso, eu realmente não sei. Eu acho que não mudaria, porque eu não sei se dá para usar o sorafenib de manutenção num outro protocolo de indução. Não, só em relação ao que a Thaís falou, o sorafenib não era usado no regime de indução. Foi usado em alguns casos, mas na maioria dos regimes de indução era feito contracíclico e estarabina apenas, na maioria dos casos aí. Eu acho que a gente vem comentando aí sobre LMA e FLT3 nas últimas aulas até e outras discussões de artigo. A gente sabe que é uma população que não vai muito bem, então o inibidor até tirou de alto risco e levou para risco intermediário, né? Então a população que tem acesso aí ao inibidor é sempre válido usar, né? Acho que só fica o questionamento qual seria o melhor. Então, se usar amidostaurina, o Diego apresentou os dados também do quizartinib. E outra coisa que eu acho interessante que ele fala no artigo que teria que ter a recuperação hematológica, né, para poder começar a usar o inibidor, que é uma coisa que nem todos os pacientes conseguem, e igual o ITK também pós-transplante, né, às vezes não é tão simples você usar por questão de toxicidade. Então, todos os pacientes que entraram no artigo tinham que ter pelo menos a recuperação hematológica para poder ser elegível à droga, né. Então, acho que é uma coisa também que tem que ponderar aí. Bom, eu concordo com o que a Fernanda falou. Eu acho que é um estudo muito válido, principalmente em questão do ganho de sobrevida global. O principal ponto agora é que a gente tem que discutir assim, nos próximos anos. É o momento ideal para usar o inibidor de FLT3, se a gente usa também durante a indução e durante o pós-transplante, se só a consolidação pós-transplante seria adequado. Acho que entra muito no que o Caio falou lá no final, né? A gente não sabe ainda se a gente já usa o midostaurina na indução e depois faz o sorafenib na manutenção. Se um deles só seria suficiente. Eu acho que talvez nos próximos anos destrinchar um pouco mais isso. Mas o dado que a gente tem agora da manutenção é muito bom, eu achei, pelo estudo. Acho que foi bem adequado. Bom, parabéns, Caio, pela apresentação. Acho que foi muito bem, principalmente a introdução, né? Conseguiu resumir um slide dos estudos que a gente tem pós-transplante de manutenção com a FLT3. Aí fica uma pergunta, né? Eu vou perguntar e depois vocês respondem também, já falo minha opinião, né? Então, a questão do outro estudo fase 3, né, que foi apresentado no IRA, o Morfo, né, com tretinib, por que vocês acham que deu negativo, só deu positivo, DRM positivo, né? E aí eu já respondo da questão dos inibidores multiquinase de primeira geração versus segunda geração. Tem muito mais coisa que a gente acaba inibindo aí que a gente não sabe, né? Tanto ao contrário, né, e aí também não fez tanto sentido, tentando usar inibidores de segunda geração, mais específicos em pacientes com FLT3 negativos, que a gente já discutiu essa apresentação. Óbvio que a gente quer esperar a publicação para ver naquela subpopulação, como foi muito falado, da DRM positiva, dos outros inibidores, mas, na minha opinião, é isso. Eu queria saber a opinião dos demais aí. Acho que em relação ao tema também, é um tema muito amplo, né? Manutenção pós-TMO halogênico é um tema muito amplo, independente de FLT3, ITK, pós-Filadélfia, né? Seja LLA e até LMA, que é mais polêmico ainda. Então, acho que tem muito o que se discutir. Teve, né, recente, o ano passado, né, já retrasado, a gente discutiu naqueles point e contrapoint, né? Por que usar manutenção de FLT3 pós-transplante, por que não usar? Acho que é bem legal, acho que esse daria para fazer como a gente faz, né? Pega vários casos de FLT3 positivo, FLT3 TKD, que não entrou no estudo, né? Mas aí dá para discutir, e faria metade defendendo metade defendendo, né, começar ou não começar. Acho que seria bem legal esse formato assim, e daria uma boa discussão também. Como eu falei, acho que o estudo foi desenhado, acho que talvez esse estudo não faça tanto sucesso, porque é um trabalho chinês. Tem toda a questão como já foi falado, do tipo de indução, que não é o que a gente usa, mas, enfim, muita variável, é difícil ter tudo vai se encaixar na nossa prática clínica, né? A gente vai ter que ser um pouco flexível. Eu já falei mais ou menos, né, não foram todo mundo que fez o sorafenib pré, né? Então mais ou menos metade, pelo que a gente falou. O que eu queria falar também, pegando um pouco no gancho que a Fernanda falou, que não é fácil fazer a manutenção pós-halogênico. A gente tenta fazer com o ITK, não é difícil. A gente tem um estudo aberto com o inibidor de BCL2. Estudo clínico não é fácil. O paciente, né, chega,
ele começa a fazer toxicidade, ele não é elegível ao estudo. Então, esses são aqueles pacientes que são, né, ótimos, que conseguiram entrar no estudo, e mesmo assim, né, 59%, 60% teve que modificar a dose por causa de toxicidade. Né? Para você ver, aquele paciente ele recuperou, conseguiu entrar no estudo e mesmo assim teve que modificar a dose. Então, pegando, né, o que já foi falado, se a gente pegar na população, né, de vida real, provavelmente, né, essa modificação vai ser muito maior, desculpa, e até anotei, né, 38% conseguiu terminar a manutenção em 6 meses, né, menos de 6 meses, 180 dias, né, então não é fácil, essa população, né, que chegou bem pós-transplante. Então, eu usaria, já estou respondendo, né, eu acho que sim, eu gosto do estudo, né, eu entendo as críticas, mas eu acho que é um estudo que convém a confirmar, né? Acho que mais o primeiro, esse vem mostrar, né, o Caio falou, análise pós-rock e tal, não foi desenhado, nunca né, esse tipo de follow-up, mas é interessante para ver toxicidade tardia, né? E não teve tanta toxicidade, né, de infecção, grau 3 e 4, assim, quando a gente pega, até achei que teria mais, mas mesmo assim, né, no começo é muito tóxico, parece que depois não tem tanta complicação de infecção e DRM, né? O que eu ia complementar até essas discussões são 2 pontos que chamaram a atenção desse estudo, como vários estudos pós-transplante de manutenção que não tem esse dado, né? Em relação à retirada, o tempo de manutenção da imunossupressão. Quanto tempo os pacientes pararam a imunossupressão? Se tem dado já do John Hopkins que isso tem impacto na prática clínica, então, será que isso não foi um fator confundidor, além porque é uma manutenção por 6 meses, não é tanto tempo, né? Será que tirar a imunossupressão precoce fez alguma diferença nesses pacientes, ou teria feito alguma diferença? Acho que isso é uma coisa que a gente faz bem mais que a maioria dos lugares, e a gente tem bem menos recaída também, né? Mas eu acho que o estudo, no geral, é bem desenhado, é um estudo que vocês já comentaram aí, que a manutenção pós-transplante não é fácil mesmo de tolerar, e tem grande sobrevida global em uma população que é uma população ruim, né? Uma doença muito ruim. Aquele negócio que a Thais comentou, mas ela não finalizou, ganhar, porque quando a gente ganha só PFS do sobrevida global, que a gente resgata os pacientes. Aqui não. Uma LMA com FLT3 positivo, que caiu pós-halogênico, o prognóstico é bem ruim. Então, ganhar sobrevida global é impactante e eu acho que faz diferença e tem que ser considerado. Tá? Eu pensaria, bom, realmente esse estudo não foi desenhado para ser utilizado para quem induziu com FLT3 ou para quem fez um outro inibidor de FLT3, mas eu acho que eu usaria. Se eu tivesse paciente hoje com, talvez fez um historinho e está pós-halogênico agora, com FLT3, eu pensaria em usar sorafenib sim, porque até você vê a toxicidade, realmente a maioria dos pacientes não aguentou a dose, mas a toxicidade não foi absurda, não foi uma coisa que chamou tanta atenção, é porque é difícil. Acho que eu talvez começar com uma dose mais baixa, até nesse paciente, já que é uma extrapolação. Tá? A questão de ser RIC versus MAC. Se no MAC foi impactante, que você já tem uma melodoação, que você, teoricamente, você está tentando diminuir a recaída. No RIC, eu vejo que talvez isso é até uma vantagem, né? Talvez você conseguiria, não os 2, isso aí realmente precisaria de um estudo fase 3 para mostrar, mas o RIC talvez é uma forma de você até diminuir a recaída, que é um problema do transplante RIC em relação ao mielodo ativo. Então, eu acho que fica essas minhas 2 críticas aí sobre o tempo de retirar de imunossupressão e essa questão de extrapolação para os condicionamentos. Uma coisa que eu fiquei de dúvida, Caio, quando eu li até esse artigo na outra vez, a gente discutiu e ficou até hoje, eu não achei esse dado. Porque ele põe que a maioria dos pacientes é risco citogenético intermediário, né? Mas na época, quem era FLT3 sem NPM1 é alto risco, né? Contra a galélica, né? Mas é estranho, né? É só 7% de alto risco. É estranho isso aí, né? Tudo bem, nos dias de hoje tá certo que ele colocou aí. Mas só 7% de alto risco. Por quê, né? Você sabe, você lembra? Você chegou a ler alguma coisa disso aí? Tinha bastante NPM1 mutado, acho que Isso que eu ia era... falar, 30% de um NPM1, mas não é... Esses outros 50%, né? NPM1 na época, teoricamente, seria alto risco. Hoje em dia é intermediário mesmo, mas na época... Será que eles foram visionários? Só complementar mais uma coisa que
Eu acho que ninguém falou sobre isso ainda, não sei. Em relação a essa história da imunossupressão que eles fazem de profilaxia de VHD, na verdade, a gente não sabe os dados disso com a quantidade de SAIPOs que a gente tem feito, né? Se aumentaria a toxicidade a longo prazo, se infectaria mais ou não, se tem algum impacto ou não. É uma questão também, porque vocês já colocaram, né? O esquema que eles usaram é bem diferente do que a gente tem usado, então acho que só o Caio falou, só foi alguns ápulos, né? E fora isso, eles não usaram SAIPOs, né? Fica bem diferente. Teve bastante ápulo até, mas não usaram SAIPOs mesmo. Acho que ápulo era, deixa eu achar aqui, era quase 50% aí nos dois grupos, era de ápulo, mas sem SAIPOs, realmente. É só da dúvida do Pedro, que eu estava vendo aqui, que estava pequeno, que eu estou no celular, né? É o risco citogenético, Pedro, então ele usou cariótipo, né? A gente, quando a gente está falando de risco de European Leukemia-NET, entra FLT3, que ele considera como biologia molecular, né? Então, acredito que seja isso, né? É o jeito que ele reportou, né? Realmente. Mas por ser uma doença bem ruim, eu usaria, sim. Fica assim, então. Tchau. Tchau, Conde. Não. Então, por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.